Ah, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro, dessa vez na série Vivências. Vamos vivenciar? Quero te agradecer por estar aqui. Seja muito bem-vindo nesse nosso encontro. Você estar aí e eu estar aqui é de fundamental importância para esse momento acontecer. E cada tema, cada encontro sempre é pensado e sentido de uma maneira que possa oferecer algum tipo de benefício. Então, espero realmente que de alguma forma esse conteúdo possa te tocar e transformar algo em você. Então, que você possa escolher dar o like, compartilhar, reproduzir com outras pessoas, para que de repente a gente possa estender a outros, né, e contribuir de uma maneira a levar alternativas de cura, alternativas de transformação, alternativas de leveza, de reflexão, que é o que se propõe nesse canal. Então, você pode comentar, você pode dar sugestões, você pode escrever um e-mail colocando as suas impressões, pode agendar atendimento em barra de Axis, em constelação familiar individual. Sinta-se à vontade para interagir de uma maneira onde você se sinta como um movimento importante de ser feito por você. E entrando já no tema de hoje, que é vivência, a ideia é a gente poder sair um pouco do movimento mental a que estamos submetidos constantemente nesse mundo, nessa dimensão que ocupamos, e que a gente possa usufruir de outras formas além do mental. Claro que o mental consciente, ele é um mental infinito. Infinito, porque quanto mais a gente abre portas de um movimento para um movimento reflexivo, amplo, mais a gente vai entrando num campo sem domínio de nós mesmos, sem controle. E tudo nessa vida tem um lado bom e ruim. A questão é poder perceber se você está aberto a reconhecer outros movimentos além daqueles que você já conhece, além daqueles que você já realiza. Então hoje nós vamos exercitar um pouco, não é? E vamos contornar a liberdade do ser. Eu gostaria que você refletisse comigo e refletisse sobre o seu contexto, sobre o prisma da liberdade. A liberdade que podemos usufruir e oferecer para nós mesmos. Mas para que exercitar a liberdade? Para que a gente possa exercitar alternativas novas dos movimentos que realizamos. Porque as crenças que temos, elas nos fazem
retornar, reviver sempre um lugar já conhecido. Porque isso é importante para dar sustentabilidade, para nos dar apoio, segurança. Então, recorrer a algo conhecido, identificável, nos faz sentir o chão embaixo dos pés. Esse é um lado que a gente pode dizer que seria um lado bom, confortável. Por um outro lado, se você já se sentiu sem o chão logo abaixo dos pés, se você já se sentiu num outro terreno não sólido, você também será capaz, ou foi capaz, de identificar novas reações, novas alternativas. E novas alternativas são necessárias para solucionar aquilo que a gente julga, que a gente entende que precisa ser solucionado. Às vezes é com relação a um conflito, às vezes é com relação a uma doença, às vezes é com relação a algo que nós estamos passando num dado momento da nossa vida e que a gente entende, né, o codifica como algo que a gente precisa se libertar disso, se afastar disso, como algo não promissor, não é? Então, reconhecer em nós estratégias que trazem um jeito de respirar diferente, de agir diferente, é muito importante para nós irmos alçando outras coisas, conquistando outros caminhos, acreditando na possibilidade de perceber novos horizontes. E quando nós vivenciamos, ou mentalizamos, ou meditamos, ou contemplamos algo sem nenhuma intenção de mudar nada, mas simplesmente olhar para determinada coisa, determinada situação, determinado sentimento que foi gerado em nós, olhar de maneira diferente, não julgando. Há pessoas que acham, quando nós falamos em meditar ou mentalizar, acham que é um movimento que a gente tenha que ficar pensando numa mesma coisa. Pensando, trazendo para a mente o mesmo pensamento, talvez um desejo, talvez uma intenção. Na verdade, quando eu falo aqui com você em meditar, em colocar a mente numa situação de observação, não é? Ou de mentalização, nós vamos exercitar com isso uma maneira de serenar. Mas eu posso meditar no vazio, no silêncio, no nada. E se eu te disser que é nesse vazio, nesse nada, que a gente encontra tudo o que nós precisamos? Essas dualidades que parecem algo divergente, parecem oposições, na verdade, a gente vai aprendendo a perceber a convergência daquilo que parece divergente.
E quando nós vamos exercitando esses movimentos, é que a gente vai conseguindo sair daqueles momentos, daqueles períodos da vida em que nós nos sentimos incomodados, tristes, vazios, não é? Adoecidos. Então, aqui eu trago para você um ponto de vista. Você pode pensar diferente disso? Claro que pode. Inclusive, compartilhe conosco se o seu pensar e o seu agir diferente te leva a um lugar promissor, te leva a um lugar sereno, te leva a um lugar potente, abundante. Compartilhe aqui conosco. Porque da minha experiência profissional, vivencial, dos estudos que faço, os caminhos possíveis são os caminhos que eu vou trazendo aqui para compartilhar com você. Mas podem existir outros, por que não? De repente, eu conheço o caminho da luz, que é o caminho do serenamento, que é o caminho da abundância e da prosperidade. E nesse caminho, a vivência ou as vivências, as contemplações, as meditações, o serenamento mental é muito importante. Porque é através dele que nós conseguimos fazer contato com aquilo que nós sentimos de fato, com aquilo que somos de fato. Quando nós estamos no ritmo de um coletivo, quando nós estamos num ritmo automático, que a gente é empurrado a seguir, empurrado pelos outros, pelo entorno, pela sociedade, pela mídia, pelo movimento popular e constante, contínuo, a tendência é nós irmos nos esquecendo e nos distanciando de nós. E os adoecimentos começam a acontecer por aí. Quando a gente vai atrás de uma alimentação, quando ela tem ressonância no coletivo, a gente vai atrás de perceber o que a maioria faz. Como a maioria diz que é melhor respirar. Ou como eu vejo que uma maioria está fazendo. E às vezes aquilo que nós precisamos, normalmente aquilo que nós precisamos não está na maioria. Está numa qualificada minoria. Está, na verdade, em nós mesmos. Então, nesse canal, a gente vai aprendendo a perceber essas coisas, aprendendo a ampliar as nossas potencialidades, porque são coisas que nós podemos fazer. Às vezes com ajuda, às vezes e normalmente com muita consciência do que está acontecendo conosco mesmo. Então, hoje nós vamos exercitar essa liberdade, a liberdade da transformação, que é a liberdade da cura. As curas se fazem a partir de uma transformação. Transformação no corpo, transformação na sensação, transformação da sensação de dor, não é?
e sem nós julgarmos, sem nós precisarmos abolir qualquer sensação ou qualquer sentimento. A gente vai observando essas coisas e com maturidade fazendo as nossas escolhas. Então, nós temos tantas verdades que são impressas nesse mundo que vivemos e que chegam para nós tão rapidamente, todo dia, o tempo todo, num volume tão intenso, que se nós não buscarmos a paz em nós mesmos, o encontro com nós mesmos, a gente fica correndo atrás do próprio rabo. É bem essa sensação bem essa figura, né, essa imagem que eu trago para você para exemplificar. O cachorro correndo atrás do próprio rabo e que não chega a lugar nenhum. Né? Então, muitos encontram e divulgam verdades dos mais diferentes gêneros e tipos. Se você conseguir assumir um papel de contemplar essas verdades, observar essas verdades, procurando sentir a conexão que existe entre essas ou algumas dessas com você mesmo, você vai estar num caminho que provavelmente te levará a um caminho onde você vai saindo, largando e deixando amarras que te são prejudiciais. Seja no campo do trabalho, no campo da família, no campo emocional. Então, observe isso em você. Observe os teus movimentos, as tuas sensações e as formas possíveis que você reconhece de que quando você adota, você se transforma de uma maneira mais positiva ou de uma maneira... O que é o positivo, né, na verdade? Vamos parar para olhar isso. De uma maneira positiva, o que é a maneira mais positiva para você? Que transformação é essa que seria uma transformação positiva? Né? Perceba-se nesse mundo, né, o que você busca, não só para você, mas para toda uma civilização. Perceba o que é. O que é que você percebe que tornaria esse mundo melhor? Que te torna uma pessoa melhor? Que te torna podendo contribuir de alguma maneira para que os outros sejam melhores, né? Não se reconhecendo como salvador da pátria, mas percebendo enquanto contribuições a oferecer. Talvez esse olhar, essa perspectiva, isso seja o positivo. O positivo talvez seja, observe isso você, alguma coisa que não te leva recorrentemente para trás ou para baixo. Embora às vezes se sentir em baixa ou recorrer a algo já acontecido, nos traga novo vigor. Mas ficar nesses lugares, lá atrás, ou totalmente lá na frente, naquilo que se almeja, vivendo a ansiedade de um futuro, isso pode provocar sérios prejuízos, porque tudo tem o seu tempo.
E o que passou ser reconhecido como algo que passou abre espaço para eu viver o aqui e o agora. E tornar esse aqui e agora tão grandioso quanto aquilo que me faz recorrer às lembranças vividas. Então, observemos isso, observe isso em você. Né? O convite vivencial da vivência é o convite para fechar os olhos e prestar atenção na respiração, ainda que seja por 5 minutos ou 3. E você vai fazendo isso todos os dias, você vai fazendo isso nos mais diferentes momentos, onde você se encontra esperando algo acontecer. A gente passa tantos momentos de espera, não é? Às vezes numa fila, às vezes numa situação aguardando uma resposta, aguardando chegar a sua vez para um atendimento. E esse é um momento que você, se quiser, pode voltar as atenções para você e ir serenando, e ir se contemplando. Garanto que se você fizer isso, parece que o tempo passa muito mais rápido. Parece que as coisas, elas são muito mais leves do que quando a gente vive a angústia de um determinado atendimento, de uma determinada resolução, de uma determinada resposta, né? De algo que venha para nós de uma maneira a resolver alguma coisa. Quando a gente faz o que tem que fazer e entrega para o momento do depois, a vinda, o retorno da resposta, entrega de forma confiante, parece que o tempo passa rápido e de maneira suave. Mas observe isso você. Perceba como que a tua respiração, e quando a tua respiração serena, quando ela acelera, quando que a sua palpitação aquieta, quando é que acontece dela estar intensa e te deixar desconfortável? Quando é que você transpira mais? Em que momentos? Independente do calor, né, minha gente? Mas em que momentos que você transpira mais? Transpira nas mãos, transpira nos pés, transpira em qual parte do corpo? Essas observações que você faz de você vão te levar a perceber jeitos de corrigir, de sanar, aceitando as coisas como são. Não é? Mas isso é um processo que, ao que me parece, nós estamos nessa vida, ao que Bert Hellinger traz para nós, a que tantos estudiosos e autores trazem para nós, é algo que a gente vai aprendendo a fazer a vida inteira. E nenhum de nós chega num patamar onde a gente possa dizer, já sei tudo, já descobri tudo como é. Mas a gente vai descobrindo, sabe, aos poucos. Então, observe isso. Você não precisa concordar comigo, mas você pode ir observando o teu contexto e os teus movimentos. E aí, você vai percebendo o que é que acontece. Quando a gente começa a perceber que o bom e o ruim, eles caminham juntos
e aquilo que a gente chama de ruim é algo que faz a gente ir atrás do bom, então isso é algo absolutamente importante para que a gente não fique naquele lugar, naquele sentimento, né, vivendo aquele incômodo do ruim, daquilo que a gente chama que é ruim permanentemente. Né? Então, ele existir é para que nós tracemos outros caminhos. Né? Então, a mente livre, ela está liberta, ela está solta para poder ir identificar esses outros caminhos. Essa mente, ela precisa ser talhada por nós, talhada mesmo, como uma escultura, onde a gente vai aprendendo, quando nós estamos construindo essa escultura, nós vamos aprendendo jeitos de fazer. James Allen é um escritor que fala sobre os poderes da mente. E ele diz assim: tudo que o homem realiza e deixa de realizar é o resultado dos seus próprios pensamentos. Nós temos muitos estudos e autores que falam, e cientistas que mostram isso que James Allen, por exemplo, traz para nós. Né? Esse poder mental, que ele não vem logo de cara, não. Né? Não é o poder mental da repetição de fazer as coisas. Não é o mentalismo superficial. É um movimento mental consciente que nós vamos dirigindo a nossa mente. O nosso eu superior, né? O nosso corpo de vitalidade e acima dele, né? Os nossos corpos superiores, eles nos auxiliam a lapidar essa parte mental, emocional e física, que é tão importante para a gente identificar o persona que somos. Então, perceba isso em você, observe isso em você. Nenhum de nós nasceu pronto. E houve um momento que nós absorvemos muitas coisas do ambiente que vivíamos diretamente, o ambiente onde nascemos. Esse ambiente, ele permanece em nós. E essa ambiência externa, ela é cada vez maior, mais interativa. Ela se torna virtualizada, inclusive, ao longo dos tempos. Então, perceber tudo isso que está fora, sem perder a conexão com a nossa essência única e maior, que nos dirige, que lapida, que corrige os nossos vícios, é o que nos faz resolver aquelas coisas que nos incomodam. Né? Poder, de alguma maneira, entrar num caminho de resolução. Então, não perder o fio da nossa mente consciente, não perder a lapidação dessa mente consciente, é o que nos faz ampliar os nossos potenciais cada vez mais. Então, James Allen
traz para nós, eu trago James Allen aqui, né, para de alguma maneira fazer alguns ganchos e pensar para vocês algumas possibilidades também de leitura, de confirmação, de constatação, de caminhos de autoconhecimento para se seguir, que é muito importante, não é? Então, a nossa responsabilidade, ela está ligada ao reconhecimento do nosso universo pessoal. Essa é a nossa grandiosa responsabilidade. O homem que vence a fraqueza do pensamento egoísta, esse homem, ele não vai ser nem opressor, nem oprimido. Ele tende a ser um homem livre. E esse pensamento egoísta, né, minha gente, nós estarmos atentos a isso, é algo para a vida inteira, né? É algo para todo instante. Porque que tendência é essa que temos de perceber o primeiro eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu? Não é? Que tendência que as pessoas têm em não respeitar muitas vezes o espaço do outro, a palavra pronunciada, a altura do som que atinge o outro, não é? Os movimentos que eu faço que comprometem o outro. E nós vivemos num mundo onde dirigentes da nação que têm um poder coletivo, né, de gerir a coletividade, né, o poder de pensar e agir em prol do coletivo. E quando a gente encontra gerentes, gerenciamentos que exercem essa função pensando em si próprios, ou só na sua própria, no bem da sua própria nação, do seu próprio entorno, do seu próprio município, né, do seu próprio time de futebol, enfim. Então, percebamos isso, não de uma maneira que fiquemos indignados com isso, contrariados ou revoltados com isso, não dessa forma, mas da forma que onde a gente consiga perceber como nós controlamos essa tendência em nós, porque perceber o outro é fácil, né? Às vezes criticar o outro é fácil. A questão é, e como você escolhe agir no seu cotidiano? Essa liberdade da escolha que planta uma semente de pacificação e de frutificação de algo novo e bom, né, e próspero para todos, essa é a semente da liberdade. A liberdade onde eu não preciso escolher se eu fico do lado de quem oprime ou de quem é oprimido. Eu não preciso. Eu posso perceber um caminho do meio ou alguns caminhos nesse meio. Então, observe isso, trilhe isso. Esse é o caminho de um serenamento mental. Este é um caminho de uma sabedoria maior. Observe isso. Então, nós somos educados para julgar, parece, e então como libertar a mente desse processo de julgamento? Como fazer isso? Esse é o nosso desafio.
o desafio do cotidiano. Esse é o desafio do dia a dia, me parece desta maneira. Então, o nosso exercício é clarear as possibilidades mentais conscientes, clarear as alternativas de se autoeducar e de se autotransformar. E é isso que nós vamos treinar aqui hoje. É isso que eu trago para você como vivência de liberdade, de ensaios para uma liberdade maior. E aí, com isso, eu quero te pedir para você encontrar um lugar sereno, tranquilo, onde você possa, de repente, colocar fones de ouvido, se for melhor para você, onde você possa sentir-se sentado com a coluna ereta, com os pés, a sola dos pés sentindo o chão. Se necessário, chegue um pouco mais na ponta dessa cadeira. Então, sinta-se relaxado, porém, não com o corpo largado. Sinta-se relaxado, porém, percebendo cada parte do seu corpo. Faça como se fosse um escaneamento mental, com teus olhos fechados, respirando profundamente pelo nariz, inspirando e expirando. Faça como um escaneamento desde a cabeça até a ponta dos pés. Um escaneamento, e nesse escaneamento você mentaliza: solte, relaxe, amoleça, cabeça, músculos faciais, cada parte da face, mandíbula, couro cabeludo, pescoço, amoleça, solte, descontraia, relaxe, ombros, abdômen, todos os músculos do peitoral, costas, coluna vertebral, quadril, pelvis, virilha, amoleça, solte, relaxe, pernas, coxa, joelho, panturrilha, tornozelos, solte, relaxe, amoleça, braços, mãos, pés, solte, relaxe, sinta tudo largado, entrego totalmente, mente vazia,
Exercite prestar atenção na respiração. Ocupe a sua mente contemplando a respiração, para que nenhum pensamento do cotidiano te invada. Ocupe a sua mente, percebendo o ar que entra e o ar que sai. Observe-se, sinta-se. Mentalize-se em liberdade. Qual é a cena que te vem quando você pensa em liberdade? Viva a sua cena, a sua imagem de liberdade. Solto, leve. Perceba que lugar é esse que você está. Perceba cada detalhe, o entorno desse lugar. Perceba a sua sensação de estar livre, pleno, pleno do vazio, pleno da leveza. Usufrua dessa sensação. Respire isso. Sinta isso. Respire essa verdade. Perceba o aroma desse lugar. As cores desse lugar. A paz desse lugar. Perceba esse cor, essa aroma, essa paz saindo de você e dominando todo o ambiente que você se encontra. Dominando toda a região que você mora. Dominando e estendendo-se, ampliando cada vez mais por todo o planeta, por todo esse planeta Terra, nos diferentes pontos cardeais desse planeta, por todo o cosmos, por todo o infinito. Emane essa sensação de liberdade para um infinito maior. Sinta isso. E deixe expandir. Perceba esse movimento de expansão como algo natural, como um movimento do universo, como uma contribuição para o universo. O que você é, o que você sente, o que você emana, contribuindo com a totalidade, de uma maneira consciente.
Sinta isso. E você vai respirando e sentindo que a sua contribuição ela é imensa, sem esforço, apenas deixando-se sentir, deixando-se emanar. E aos poucos, percebendo isso, o seu papel contributivo, aos poucos você vai retornando do todo, gradativamente, para esse país e para essa localidade em que você se encontra. O pequeno e o grande fazem parte e interagem. O que é pequeno ou parece pequeno tem possibilidades grandiosas e você percebe isso. E você reconhece que só você pode escolher a grandiosidade da liberdade de viver diferentes caminhos, contribuindo com você e com o todo maior. E já aí no seu ambiente, você faz uma respiração mais profunda, você percebe e reconhece infinitas contribuições que pode realizar, que pode criar. E você vai se sentindo em paz, sereno, agradecido por reconhecer que há potenciais que estão acima dos nossos 5 sentidos. E podem ser vivenciados igualmente. Então respire profundamente, vá mexendo as extremidades do seu corpo, mãos e pés, abra os olhos. E que você possa perceber que a liberdade do ser se encontra aí, juntinho de você, apenas esperando para ser vista, vivenciada e expandida. E nós temos um encontro aqui, semanalmente, para irmos reforçando em cada um de nós esses grandiosos potenciais que são colocados à nossa disposição por esse universo imenso e grandioso. Prazer imenso ter estado aqui com você. Excelente semana, excelentes exercícios de vida. E até a semana que vem. Grande beijo.